Então vamos lá. Como eu falei, né? Então, o que acontece? Então, entre 18 e 27 de outubro, é que se realiza esses jogos militares na região de Wuhan, como eu já falei no outro vídeo, tá? E a quantidade desses militares que participaram desses jogos na China foram 300 militares. Pois bem, aí onde esses militares americanos, eles ficaram em um hotel na cidade de Wuhan. Bom, só que a cidade de Wuhan, ela é perto da província de Hubei, tá? E lá em Hubei tem um grande mercado, né, tal, um mercado muito frequentado, e com certeza nas horas vagas que esses militares estavam em Wuhan, à noite ou nas folgas, muitos desses militares, Pepe chega a dizer que mais ou menos uns 40 militares desses a 50, foram visitar, conhecer e tal, esse mercado em Hubei, tá? Então, eles ficaram hospedados em um hotel em Wuhan, mas nas horas vagas, alguns deles foram conhecer o mercado famoso na região, na província de Hubei. Tá bom. Bom, e aí o que acontece aí? Acontece que no dia 26, mais ou menos, de dezembro, isso aconteceu em outubro, mas aí, em dezembro, começam a surgir os primeiros casos do coronavírus, lá na China. E aonde ele começa? Ele começa exatamente no mercado de Hubei, da província de Hubei, tá? Isso no dia 26 do 12. No dia 30 dos 12, a China avisa a OMS, a China avisa a Organização Mundial da Saúde, e também avisa ao mundo que está havendo esse problema, que pode ser uma pandemia. No dia 8 de janeiro de 2020, a China começa a fazer, sequenciar o vírus. Ela ainda não tem certeza bem o que é, mas ela começa a sequenciar esse vírus. Tá entendendo? E aí, no dia 12 de janeiro, a China começa, então, a fazer os estudos aprofundados dessa problemática. Tá certo? E aí, quando é no dia 20, veja só, veja a responsabilidade, veja o que é um país ser planejado, organizado, sério, no sentido da responsabilidade com seu povo. Pois bem, aí, o que aconteceu? No dia 23 de janeiro, no dia 8, faz a sequencia o vírus. No dia 12 de janeiro, os estudos se aprofundam. E no dia 23 de janeiro, entendeu, Vilton, mais Lucas? No dia 23 de janeiro, a China toma a decisão de isolar completamente Wuhan e Hubei. Isolar, fechou, quarentena. Você deve ter visto muito isso em algumas matérias. Então, essa situação continua e a China, então, já começa a ver que já tem uma pandemia. Porque isso começa o ponto positivo é que a China estancou logo. Ela cercou logo. Quarentena em toda Wuhan. Wuhan tem 11 milhões de habitantes. Wuhan tem 11 milhões de habitantes, para você ter uma ideia do que é isso. E a província de Hubei, são várias cidades, tem 60 milhões de habitantes. Pois bem, no dia 23 de janeiro, a China colocou uma quarentena total nessa região. Total. É como se fosse lockdown. Entendeu? Ou lockout. Total. E isso ajudou, então, a estancar, reduzir. Então, tanto é que hoje a China praticamente estacionou em 82 mil casos, né, do coronavírus. E aí eu quero chamar a atenção também, mostrar que, deixa eu pegar minha pesca aqui, eu quero fazer isso bem sequenciado. A China, então, começa a desconfiar que tem alguma coisa errada, e muito errada, porque nesse mesmo período que está acontecendo isso em Hubei e em Wuhan, está acontecendo também no Irã. No Irã. Foi China e Irã. O segundo país que começou o coronavírus foi o Irã. E por que essa coincidência, né? Não precisa explicar, né?
Porque essa coincidência. O Irã, qual é a visão que os americanos têm do Irã? Né? Eles acham que é um país terrorista, né? Então eu não vou entrar nesse detalhe. Pois bem, então a China começa a desconfiar que esse vírus faz parte de um terrorismo biológico. Iniciado por quem? Pelos Estados Unidos. Hoje a China fala isso. Ela fala isso. Aí a China então começa... O que a China faz então? Como ela desconfia que esse vírus pode estar fazendo parte de um terrorismo biológico, e ela já tá desconfiada, e no momento que ela desconfiou, ela cobrou então dos americanos que os americanos informassem a China, ao governo chinês, qual foi o primeiro caso de coronavírus nos Estados Unidos. A China está cobrando isso, aliás, continua cobrando para os Estados Unidos, para o governo americano, informar a China, ao governo chinês, qual foi o primeiro caso de coronavírus nos Estados Unidos. E os Estados Unidos ainda não respondeu e não vai responder. Porque se foi ele lançando o vírus na região de Wuhan e em Hubei, ele vai mostrar que foi, então, alguns dos militares que estavam lá na região em outubro nos Jogos Militares. Por isso que os americanos ainda não respondeu, por exemplo, para os chineses, qual foi o seu primeiro caso de coronavírus. Está entendendo, pessoal? Foi por isso que não deu e eu acredito que não vai dar. Tá bom? Então, você faz uma ligação de que esse vírus começa na China e imediatamente também no Irã. E aí fica essa discussão hoje no mundo para poder fazer um trabalho de praticamente incriminar a China como se fosse ela que criou esse vírus por uma questão geopolítica. Tem até alguns estúpidos que ela diz até que foi para poder ela acelerar o processo de ser a potência do mundo, né? De ser o país, como se fosse um novo imperialismo no mundo. A China se tornaria, então, a grande potência mundial. Tem alguns idiotas que ainda conseguem fazer isso, né? Falar isso, de uma forma até irresponsável. Eu vou também parar esse vídeo, que eu vou voltar ao terceiro vídeo, nessa mesma sequência, para esse vídeo não ficar comprido.